Eu sou Sargento Santos. Tenho 52 anos e me aposentei da Polícia Militar de São Paulo em 2019, após longos anos de serviço. Atualmente trabalho como consultor de segurança privada, mas há algo que nunca contei para ninguém da corporação, nem mesmo para minha esposa Regina. Só agora, 3 anos depois da aposentadoria, me sinto à vontade para revelar o que aconteceu no meu último plantão no 23º Batalhão, na Zona Sul de São Paulo. Sempre fui conhecido como um policial racional, cético até, daqueles que acredita apenas no que vê. Meus colegas me chamavam de Robocop, pela frieza com que eu lidava com as ocorrências mais bizarras. "Santos, você não tem coração?" brincava meu sargento quando eu relatava os casos mais dramáticos sem demonstrar emoção. Mas aquela noite de dezembro de 2018 mudou completamente minha percepção sobre o que existe além do nosso entendimento. Era 15 de dezembro de 2018, uma sexta-feira abafada de verão paulistano. Eu estava escalado para o plantão noturno das 18 às 6 da manhã, meu último plantão antes da aposentadoria compulsória aos 50 anos. O 23º Batalhão fica na Vila Clementino, uma região que mistura comércio movimentado durante o dia e uma quietude estranha durante a madrugada. Naquela época, eu era cabo e fazia dupla com o soldado Marcelo Ribeiro, um garoto de 24 anos que estava há apenas 2 anos na PM. "Cabo Santos, o senhor vai fazer falta aqui", ele sempre dizia respeitoso. Marcelo era evangélico fervoroso, sempre carregava uma Bíblia pequena no bolso do uniforme e tinha o hábito de orar antes de cada patrulhamento. "Deus nos protege lá fora, cabo", costumava dizer. A delegacia onde ficávamos de sobreaviso era um prédio dos anos 70, com aquele cheiro característico de café velho, papel e cigarro. Mesmo sendo proibido fumar ali, o cheiro estava impregnado nas paredes. As cadeiras de plástico azul estavam sempre pegajosas pelo suor, e o ar-condicionado fazia mais barulho que refrigerava. Regina, minha esposa, tinha preparado uma ceia especial para quando eu chegasse em casa, comemorando meu último dia de trabalho. "Carlos, depois de 28 anos você merece descansar", ela me disse na porta de casa, ajeitando meu uniforme pela última vez. Casei-me com Regina em 1995. Ela sempre foi meu porto seguro durante todos esses anos lidando com o lado mais sombrio da cidade. As primeiras horas do plantão foram tranquilas. Atendemos 2 ocorrências de perturbação do sossego, uma discussão entre vizinhos na Rua Vergueiro e um falso alarme em uma loja de roupas na Rua Domingos de Moraes. Marcelo estava animado, falando sobre os planos para o Natal. "Minha namorada quer que eu peça a mão dela em casamento, cabo." "O senhor acha que 2 anos de namoro é pouco?" Por volta das 23h30, recebemos uma ocorrência via Copom. A voz metálica da operadora ecoou pelo rádio Motorola. "Viatura 237, suspeita de arrombamento na Rua Borges Lagoa, número 1247, residência antiga. Vizinhos relatam gritos e luzes estranhas." Eu peguei o microfone. "Copom, viatura 237 copiou, deslocando para o local." Eu e o Marcelo subimos na Hilux CD Prata, uma das poucas viaturas em bom estado do batalhão. O trajeto até a Rua Borges Lagoa levou cerca de 8 minutos no trânsito leve da noite. Durante o percurso, Marcelo comentou: "Cabo, gritos e luzes estranhas. Parece coisa de filme de terror." Eu ri. "Garoto, em 28 anos de polícia, você aprende que sempre há uma explicação lógica para tudo." Chegamos ao número 1247 da Rua Borges Lagoa às 23h42. Era uma casa de 2 andares, típica dos anos 40, com portão de ferro preto e jardim completamente tomado pelo mato. A pintura das paredes estava descascada, revelando o reboco cinza por baixo. O que mais me chamou a atenção foi o silêncio absoluto. Nem mesmo o barulho constante do trânsito da Borges Lagoa chegava até ali, como se a casa estivesse envolvida por uma redoma invisível. O estranho é que não havia sinais visíveis de arrombamento. O portão estava fechado, mas não trancado. "Cabo Santos, olha só isso!" O Marcelo me chamou apontando para a porta da frente. Estava entreaberta cerca de 20 centímetros, mas as 3 fechaduras tetra eram antigas, mas estavam todas intactas. Nenhuma marca de alavanca, nenhum sinal de violência.
Decidimos conversar com os vizinhos antes de entrar. Batemos na casa ao lado direito. Uma residência bem cuidada, com jardim aparado e portão pintado. Dona Maria Conceição, uma senhora de uns 70 anos, nos recebeu usando um hobby florido e chinelos de quarto. Ela estava visivelmente nervosa, apertando as mãos uma na outra. Oficiais, essa casa está abandonada há mais de 5 anos. Mas toda sexta-feira à meia-noite acontece isso. Gritos, luzes piscando. Ela nos contou, olhando constantemente para a casa abandonada. O antigo dono, seu Joaquim Pereira, morreu em 2013 em circunstâncias muito estranhas. Encontraram ele no quarto de cima, sentado na cama, com os olhos arregalados, mas os médicos disseram que foi parada cardíaca. Dona Maria continuou. Os herdeiros tentaram vender, tentaram alugar, mas ninguém consegue ficar lá mais de uma semana. A última família que tentou morar saiu correndo no meio da noite e deixaram até os móveis para trás. Às 23h58, decidimos investigar o interior da residência. Usamos nossas lanternas táticas X300. Na época, eram o que havia de mais moderno no batalhão, com 500 lumens de potência. Empurramos o portão de ferro, que rangeu como se não fosse aberto há anos, e caminhamos pelo jardim selvagem até a porta principal. Marcelo, você sente esse cheiro? Perguntei quando cruzamos a soleira da porta. Era um odor doce e enjoativo que me lembrava flores murchas misturadas com mofo. Marcelo confirmou com um aceno de cabeça, já visivelmente desconfortável. Cabo, isso não está certo. É como se o ar fosse pesado. O que mais me impressionou foi o silêncio absoluto quando entramos. Nem mesmo o barulho dos nossos passos ecoava naturalmente. Era como se o som fosse abafado por algo invisível. O interior da casa estava mergulhado em uma escuridão densa, que nossos feixes de luz pareciam não conseguir penetrar completamente. No térreo, encontramos uma sala de estar com móveis antigos cobertos por lençóis brancos empoeirados. Uma mesa de centro de vidro, 2 poltronas de couro marrom e um aparelho de televisão de tubo dos anos 90. Tudo coberto por uma camada grossa de poeira, exceto por um detalhe perturbador. Havia pegadas recentes no chão de taco, pegadas que pareciam de pés descalços pequenos, talvez de uma criança de 8 ou 9 anos. Cabo, olha essas pegadas, Marcelo sussurrou, apontando o feixe de luz para o chão. Elas vão em direção à escada. Realmente, as pequenas marcas de pés descalços formavam um caminho desde a porta de entrada até a escadaria de madeira que levava ao segundo andar. Por volta da meia-noite, decidimos subir para o andar superior. A escadaria de madeira gemeu sob nosso peso, cada degrau produzindo um som agudo que reverberava de forma antinatural pela casa. Marcelo estava atrás de mim e eu podia ouvir sua respiração acelerada. Cabo, não seria melhor chamar reforço? Ele perguntou baixinho. Calma, garoto. Em 28 anos de polícia, entrei em casas muito piores que esta. Respondi, tentando manter a compostura profissional. Mas por dentro algo me dizia que aquela casa era diferente de qualquer lugar onde eu já havia estado. O corredor do andar superior era estreito, com 4 portas, 3 quartos e um banheiro. As paredes tinham papel de parede antigo, com estampas florais desbotadas que pareciam se mover sob a luz de nossas lanternas. Foi quando ouvi pela primeira vez uma risada baixa, quase sussurrada, vinda do quarto principal no final do corredor. Marcelo, você ouviu isso? Ele confirmou com a cabeça, já com a mão direita no coldre da pistola Taurus .40. A risada se repetiu mais clara desta vez, definitivamente de uma criança, mas com algo errado, algo que me fez sentir um arrepio na espinha. Tentei me comunicar com o Copom. Copom, viatura 237, confirmando presença suspeita no local, solicitando apoio, mas só saía a estática do rádio Motorola. Tentei várias vezes, mudei de canal, mas nada. Peguei meu celular particular, também sem sinal, a tela mostrava emergência no lugar das barras de rede. Cabo, meu celular também está sem sinal, Marcelo confirmou, com a voz ligeiramente trêmula. Foi então que percebi, durante meus 28 anos de polícia, em todas as residências de São Paulo que entrei, sempre havia sinal de celular. Era impossível não haver cobertura ali. Quando chegamos à porta do quarto principal, ela estava entreaberta cerca de 10 centímetros,
Pelo reflexo de nossas lanternas na madeira, dava para ver que era um quarto grande, com uma cama de casal e uma penteadeira antiga. Estendi a mão para empurrar a porta e ela se fechou sozinha com um estrondo que ecoou por toda a casa. Durante meus 28 anos de polícia, em perseguições perigosas, tiroteios, situações de risco extremo, eu nunca havia sentido um medo tão primitivo, tão visceral. Era como se cada célula do meu corpo gritasse para eu sair dali imediatamente. Marcelo, que sempre foi evangélico, começou a orar em voz baixa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pelos vales da sombra da morte não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Sua voz estava mais firme durante a oração, como se aquelas palavras lhe dessem força real. Foi então que as luzes da casa começaram a piscar em sequência, uma atrás da outra, do térreo para o andar superior, como se algo estivesse subindo as escadas em nossa direção. O mais estranho, não havia energia elétrica ligada na casa. Dona Maria havia nos confirmado que a Light cortou a energia há mais de 2 anos por falta de pagamento. A temperatura despencou drasticamente. Em dezembro, em São Paulo, com a temperatura externa em torno de 25 graus, começamos a ver nossa respiração formar pequenas nuvens de vapor. Marcelo tirou a pistola do coldre. Cabo, isso não é normal. Isso não é humano. Pela fresta da porta do quarto principal, uma luz azulada começou a vazar, pulsando como um coração. Era uma cor que eu nunca havia visto antes. Um azul elétrico, quase líquido, que parecia ter vida própria. A luz crescia e diminuía em intervalos regulares, acompanhada por um som baixo quase inaudível, como uma respiração amplificada. Marcelo, vamos embora. Agora. Tomei a decisão depois de 28 anos de experiência, me dizendo que aquilo estava além de qualquer protocolo policial que eu conhecesse. Não era questão de covardia, era instinto de sobrevivência. Descemos as escadas correndo, mas algo impossível estava acontecendo. As pegadas de pés descalços no chão do térreo agora eram nossas próprias pegadas, como se estivéssemos seguindo nossos próprios passos em círculo. O chão de taco mostrava claramente as marcas dos nossos coturnos, mas elas formavam um padrão circular, como se tivéssemos caminhado em volta da sala várias vezes. Cabo, essas são nossas pegadas, mas nós não fizemos esse círculo. Marcelo apontou com a lanterna. Era verdade. Havia um círculo perfeito formado pelas marcas dos nossos coturnos, mas nós havíamos caminhado apenas em linha reta da porta até a escada. A porta de saída, que havia ficado entreaberta quando entramos, agora estava completamente fechada. Tentei abrir. Estava trancada por dentro, mas não havia nenhuma fechadura interna. Empurrei com o ombro, mas a porta não se moveu 1 milímetro, como se fosse parte da parede. Marcelo estava em pânico. Cabo, precisamos sair daqui. Isso não é coisa deste mundo. Ele começou a recitar o Salmo 23 em voz alta e, inexplicavelmente, conforme sua voz ficava mais firme, a resistência da porta começou a diminuir. Conseguimos forçar a porta às 2 da manhã. Quando finalmente saímos, corremos até a viatura sem olhar para trás. Apenas quando chegamos na Hilux, eu percebi que havíamos passado quase 3 horas dentro da casa, mas para nós pareceram apenas 15 minutos. Meu relógio marcava 2h15, mas eu tinha certeza absoluta de que tínhamos entrado lá por volta das 23 horas e ficado apenas alguns minutos lá dentro. O apoio chegou 5 minutos depois da nossa saída. 2 viaturas do próprio 23º Batalhão. Santos, recebemos seu chamado de apoio há 5 minutos. Qual a situação? Perguntou o sargento Luiz Antônio, um veterano que eu conhecia há mais de 15 anos. Sargento, fizemos o chamado há mais de 2 horas. Respondi confuso. Ele mostrou o registro do Copom em seu tablet. Chamado recebido às 2h10. Apoio despachado às 2h12. Mas eu tinha certeza absoluta de que tentamos chamar apoio ainda dentro da casa, por volta da 00:15. Nunca registramos oficialmente o que aconteceu naquela noite. No relatório de ocorrência escrevemos apenas: falso alarme, residência vazia, sem sinais de invasão. Vizinhos relataram ruídos, mas nada foi encontrado no local. Era um relatório limpo, técnico que não levantaria questionamentos.
Marcelo pediu transferência uma semana depois da nossa ida à casa da Rua Borges Lagoa. Cabo, não consigo mais patrulhar à noite. Toda vez que vejo uma casa abandonada, lembro daquela luz azul. Ele me confidenciou no último dia dele no 23º Batalhão. Hoje ele trabalha como segurança em um shopping na Zona Leste, turno diurno. Eu me aposentei no dia seguinte e nunca mais pisei naquela rua. Durante os 3 anos que se seguiram, sempre que algum conhecido me perguntava sobre casos marcantes da minha carreira, eu contava histórias de perseguições, prisões espetaculares, operações bem-sucedidas. Nunca mencionei a casa da Rua Borges Lagoa. Regina sempre percebeu que algo havia mudado em mim depois daquela noite. Carlos, você ficou diferente depois da aposentadoria. Mais quieto, mais pensativo, ela me disse alguns meses depois. Como explicar para sua esposa que, depois de 28 anos acreditando apenas no que se pode ver e tocar, você descobriu que existem coisas que desafiam completamente sua compreensão da realidade? Às vezes, quando passo de carro pela Rua Borges Lagoa para ir ao centro da cidade, diminuo a velocidade ao passar em frente ao número 1247. A casa continua abandonada, com a mesma aparência de 2018. O mato cresceu ainda mais, quase engolindo o portão de ferro. Dona Maria Conceição se mudou para a casa de uma filha em 2020, segundo soube pelos vizinhos. Mas juro que, toda sexta-feira à meia-noite, quando passo por ali, ainda há uma luz azul piscando no andar superior. É sempre a mesma luz, com a mesma pulsação regular, como um coração que se recusa a parar de bater. Marcelo me liga de vez em quando. Na última conversa, ele me disse: Cabo, sonho com aquela casa pelo menos uma vez por semana. Sempre o mesmo sonho. Nós entramos, subimos a escada, mas quando chegamos no quarto a porta se abre e tem uma criança sentada na cama, olhando para nós e sorrindo. Eu também tenho sonhos semelhantes, mas nunca contei para ele. No meu sonho, a criança não está apenas sorrindo, ela está me chamando de volta. E a cada sonho, fica mais difícil resistir à vontade de voltar àquela casa, de subir aquela escada uma última vez, de descobrir o que realmente estava no quarto principal. Regina sempre dizia: Carlos, você carrega o peso de todas as pessoas que não conseguiu proteger durante esses 28 anos. Talvez ela estivesse certa. Talvez aquela criança na casa abandonada seja apenas mais uma alma que eu não consegui salvar. Ou talvez seja algo muito pior esperando pacientemente que eu volte para terminar o que começou naquela noite de dezembro de 2018. Eu preciso contar isso antes que seja tarde demais. Por questões de segurança, vou me identificar apenas como Marcos. Não é meu nome verdadeiro. Todos os nomes mencionados neste relato foram alterados para nomes aleatórios, a fim de manter a privacidade de todos os envolvidos. Sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais há 18 anos e atualmente trabalho na Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte. A razão pela qual preciso manter o anonimato ficará clara durante o relato. O que vou contar aconteceu em 2019 e envolve um caso que foi oficialmente arquivado como morte por causas naturais, mas que na verdade expôs algo muito mais perturbador dentro da nossa própria corporação. Meu parceiro na época, que vou chamar de delegado Roberto Silva, sempre me dizia: Marcos, há casos que a gente resolve, e há casos que resolvem a gente. Este foi definitivamente do segundo tipo. Por 3 anos guardei silêncio, mas agora, com minha transferência para outra cidade aprovada, sinto que posso finalmente revelar os detalhes do que chamávamos internamente de Protocolo Vermelho. Em setembro de 2019, nossa delegacia estava investigando uma série de mortes inexplicáveis em Belo Horizonte. 5 pessoas, idades entre 25 e 45 anos, todos saudáveis, tinham morrido durante o sono em circunstâncias idênticas, encontrados na cama, posição fetal, expressão de terror absoluto, mas sem qualquer sinal de violência ou intoxicação. Os exames toxicológicos davam negativos. As autópsias não indicavam causa da morte. O médico legista, que vou chamar de Dr. Fernando,
Estava perplexo. Em 20 anos de profissão, nunca vi nada assim. É como se eles tivessem morrido de medo. Ele me disse durante uma conversa no Instituto Médico Legal. Todos moravam sozinhos, sem família próxima, o que dificultava nossa investigação. A única conexão entre eles era o fato de trabalharem no turno noturno. 2 seguranças, uma enfermeira, um porteiro e um operador de call center. A pressão da mídia estava aumentando e o delegado-geral queria respostas rápidas. Lembro que minha esposa, que vou chamar de Carla, sempre comentava sobre meus casos. Marcos, você fica obcecado por esses mistérios. Às vezes é melhor aceitar que algumas coisas não têm explicação. Mas eu era teimoso, sempre fui. Em 18 anos de polícia civil, nunca deixei um caso sem solução. Na madrugada de 23 de setembro, recebemos uma ligação anônima no 190. Era exatamente 2h47 da manhã quando o telefone tocou na delegacia. A voz era feminina, calma, quase sussurrada. Atenção, a próxima morte vai acontecer hoje, endereço Rua Tupis, 847, apartamento 203. Eu e meu parceiro Roberto fomos verificar. O endereço correspondia ao apartamento de Lucas, de 31 anos, que trabalhava como vigia noturno em um estacionamento do centro de Belo Horizonte. Quando chegamos às 14 horas, Lucas estava vivo, mas extremamente abalado. Oficiais, eu não consigo mais dormir. Toda vez que fecho os olhos vejo uma mulher de branco no pé da minha cama. Ela não fala nada, só me olha e sorri. Lucas nos contou, as mãos tremendo enquanto servia café para nós em sua pequena cozinha. O apartamento era simples, mobiliado com o básico. Sofá de 2 lugares, televisão de tubo, uma mesa de jantar para 2 pessoas. Lucas nos mostrou algumas fotos que tinha tirado durante a noite com o celular. Imagens borradas onde realmente parecia haver uma figura feminina em seu quarto. Investigador, vocês acham que estou louco? Perguntou. Roberto respondeu. Lucas, mantenha as luzes acesas e nos ligue a qualquer sinal estranho. Decidimos monitorar o apartamento. Instalamos equipamentos de vigilância discretos e organizamos plantão em turnos. Durante a tarde conversei com os vizinhos. A senhora Maria, do apartamento 201, me disse: investigador, esse menino está muito estranho há umas 2 semanas. Ouço ele conversando sozinho durante a madrugada, como se tivesse alguém no quarto com ele. O porteiro do prédio, que vou chamar de Senhor José, confirmou. Doutor, o Lucas sempre foi quieto, mas ultimamente ele sai do trabalho e fica andando no térreo até o sol nascer. Diz que não consegue subir para o apartamento. Por volta das 22 horas, começamos a vigilância oficial. Eu e Roberto nos revezávamos a cada 4 horas, sempre um dentro de um carro descaracterizado na rua, outro monitorando as câmeras que instalamos no corredor do prédio. Lucas tinha nos dado uma chave reserva do apartamento, mas pediu que só entrássemos se algo realmente grave acontecesse. Durante as primeiras horas da noite, ele se manteve acordado, andando pela sala, deixando todas as luzes acesas. Por volta das 2 horas da manhã do dia 24, observando pelas câmeras, vimos Lucas adormecer no sofá da sala com todas as luzes acesas. Roberto estava comigo no carro, tomando café de uma garrafa térmica que ele sempre levava. Marcos, ele finalmente dormiu. Vamos ficar atentos, disse Roberto, ajustando o fone de ouvido conectado ao equipamento de monitoramento. As câmeras mostravam Lucas dormindo tranquilamente, a televisão ligada em um canal de notícias 24 horas. Às 3h33, horário que conferi várias vezes no relógio digital do painel do carro, as luzes do apartamento começaram a piscar de forma ritmada. Não era problema na rede elétrica, porque os outros apartamentos permaneciam normalmente iluminados. Roberto tentou ligar para Lucas imediatamente, mas o telefone só dava ocupado. Marcos, algo está errado. Vamos subir, ele disse, checando a pistola no coldre. Usamos a chave reserva que Lucas havia nos dado. Encontramos o apartamento em completo silêncio e escuridão, apesar de termos visto as luzes piscando há poucos segundos pelas câmeras. Lucas não estava mais no sofá da sala onde tinha adormecido. Caminhamos pelo corredor pequeno do apartamento, nossas lanternas cortando a escuridão.
Encontramos Lucas no quarto na mesma posição fetal das outras vítimas, morto. A expressão no rosto dele era de terror puro, os olhos arregalados fitando algo que nós não conseguíamos ver. Mas o mais perturbador era que havia uma segunda pessoa no quarto. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestindo um jaleco branco impecável, sentada calmamente em uma cadeira ao lado da cama. Ela não parecia surpresa com nossa chegada, como se estivesse nos esperando. "Quem é a senhora?" Perguntei, sacando a arma e apontando na direção dela. Roberto fez o mesmo movimento, posicionando-se do outro lado do quarto para ter melhor ângulo de tiro se necessário. A mulher se levantou devagar, com movimentos precisos, quase robotizados. Sorriu para nós, um sorriso que não chegava aos olhos, e disse apenas: "Protocolo vermelho concluído." Sua voz era a mesma da ligação anônima que tínhamos recebido na madrugada anterior. Tentei me aproximar para efetuar a prisão, mas quando pisquei, ela simplesmente não estava mais lá. Não saiu pela porta, não saiu pela janela, não se escondeu em lugar algum. Desapareceu. Em 18 anos de polícia civil, nunca tinha visto algo assim. Roberto me olhou, o rosto pálido como papel. "Marcos, isso nunca aconteceu. Você me entende?" Ele sussurrou, guardando a arma. Entendi perfeitamente. Havia coisas que não podiam ser registradas em relatórios oficiais. Chamamos a equipe de perícia e o Instituto Médico Legal. No relatório oficial, escrevemos que encontramos Lucas morto por causas naturais, provavelmente parada cardíaca relacionada ao estresse. Não mencionamos a mulher de branco. No dia seguinte, fui convocado a uma reunião no gabinete do delegado-geral. Era um escritório que eu conhecia bem, com aquela mesa de madeira escura e as bandeiras do Brasil e de Minas Gerais atrás da cadeira principal. Presentes na reunião, o delegado-geral, um homem que se identificou apenas como Dr. Silva, e uma mulher. A mesma mulher do apartamento de Lucas. Meu sangue gelou quando a vi sentada ali, com a mesma calma antinatural de antes. "Investigador Marcos, o caso das mortes inexplicáveis está encerrado. Causas naturais, estresse do trabalho noturno, coincidência estatística", disse o delegado-geral, sem olhar diretamente para mim. O Dr. Silva continuou: "Existe um protocolo especial para casos que envolvem elementos não convencionais. O senhor não viu nada no apartamento além do corpo da vítima." Era uma afirmação, não uma pergunta. A mulher me entregou um documento oficial. Uma transferência aprovada para uma cidade do interior, promoção para delegado titular e aumento salarial de 40%. "É uma oferta generosa", disse ela com o mesmo sorriso que me assombrava desde a noite anterior. Assinei na hora. Não por interesse no dinheiro ou na promoção, mas por medo. Medo do que aquelas pessoas eram capazes de fazer. Medo de me tornar a próxima vítima de algum protocolo que eu não conhecia. Roberto foi transferido para outro estado uma semana depois. Recebeu uma proposta similar, uma promoção que ele não podia recusar. Nunca mais conversamos sobre aquela noite. Quando nos encontrávamos nos corredores da delegacia antes da transferência, apenas trocávamos cumprimentos formais. Descobri depois, por meio de fontes não oficiais dentro da própria corporação, que o protocolo vermelho é acionado quando investigações policiais se aproximam de fenômenos que não podem ser explicados ou divulgados publicamente. Um colega que trabalha na Polícia Federal me disse durante um churrasco informal: "Marcos, há equipes especializadas dentro das próprias forças policiais para lidar com casos que fogem do padrão normal. Casos que envolvem fenômenos paranormais, avistamentos de objetos voadores não identificados, mortes inexplicáveis como as que você investigou. Existem protocolos para encerrar investigações que se aproximam demais de verdades que a população não pode conhecer. O protocolo vermelho é um deles. Quando um investigador descobre algo que não deveria ter descoberto, o protocolo é ativado. Até hoje não sei se aquela mulher de branco era policial, militar, agente de alguma organização governamental secreta, ou algo pior. Só sei que ela tinha autoridade suficiente para encerrar uma investigação oficial e transferir policiais experientes sem questionamentos. Em minha nova cidade, nunca mais investiguei casos de mortes inexplicáveis.
Quando surge algo suspeito, eu mesmo sugiro ao delegado-geral que classifique como causas naturais ou acidente. É mais seguro para todos os envolvidos. Minha esposa Carla notou a mudança no meu comportamento. Marcos, você ficou mais cauteloso, mais cuidadoso. É como se tivesse aprendido a não fazer certas perguntas. Ela estava certa. Eu havia aprendido que há perguntas que é melhor não fazer. Às vezes, durante a madrugada, acordo pensando naqueles 5 mortos em Belo Horizonte. Será que eles descobriram algo que não deveriam ter descoberto? Será que trabalhavam em locais onde testemunharam fenômenos que alguém queria manter em segredo? O que mais me assombra é a certeza de que há coisas acontecendo em nossas cidades que nunca chegam aos jornais, nunca viram estatísticas oficiais. Mortes que são oficialmente registradas como naturais, mas que na verdade são eliminações planejadas. E há pessoas encarregadas de garantir que continue assim. Pessoas que aparecem do nada, encerram investigações, transferem policiais inconvenientes e desaparecem novamente, deixando apenas a memória perturbadora de um sorriso que não chega aos olhos. Ontem recebi uma ligação no meu telefone particular. Era 3h33 da manhã, o mesmo horário em que as luzes piscaram no apartamento de Lucas. Uma voz feminina, calma, sussurrada. Investigador Marcos, sua transferência foi bem-sucedida. Continue fazendo o bom trabalho. Era a mesma voz da mulher de branco. Depois de 3 anos, ela ainda estava monitorando minha atividade profissional. Desconfio que sempre estará garantindo que eu nunca mais me aproxime de casos que ativem o protocolo vermelho. Contei essa história porque preciso que alguém saiba a verdade antes que seja tarde demais. Se algo acontecer comigo, se eu for encontrado morto por causas naturais em circunstâncias suspeitas, vocês saberão o motivo. Há um sistema operando dentro das nossas próprias instituições. Um sistema que elimina pessoas que descobrem verdades inconvenientes e que transfere ou elimina investigadores que se aproximam demais dessas verdades. O protocolo vermelho não é apenas sobre mortes inexplicáveis. É sobre controle de informação, sobre manter a população ignorante sobre fenômenos que existem além da nossa compreensão oficial da realidade. E se você está ouvindo essa gravação, talvez seja porque eu já não estou mais aqui para contar pessoalmente. Nesse caso, tenha muito cuidado com o que você faz com essa informação. Eles estão sempre observando, sempre prontos para ativar o protocolo quando necessário. Lembre-se, há casos que a gente resolve, e há casos que resolvem a gente. O protocolo vermelho garante que seja sempre o segundo tipo. O relato a seguir foi enviado por Antônio Silva, ex-policial rodoviário federal. Minha filha me pediu para contar essa história para vocês. Ela disse que, na idade que eu estou, com os problemas de saúde que tenho enfrentado, seria melhor dividir esse peso com alguém antes que seja tarde demais. Eu sou Antônio Silva, mas todos na corporação me conheciam como Silva da Rodoviária. Tenho 67 anos, sou viúvo desde 2020 e me aposentei da Polícia Rodoviária Federal em 2015, depois de 35 anos patrulhando as estradas brasileiras. Minha especialidade era a BR-116, especificamente o trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, uma das rodovias mais perigosas do país. Durante todos esses anos vi de tudo. Acidentes que me deram pesadelos por semanas, perseguições que pareciam filme de ação, esquemas de contrabando elaborados como operações militares. Mas tem uma ocorrência que nunca saiu da minha cabeça, algo que aconteceu em 2008, e que me fez questionar tudo em que eu acreditava. Por respeito aos envolvidos e às famílias das vítimas, nunca relatei oficialmente os detalhes mais perturbadores daquele caso. Era mais fácil escrever acidente fatal, múltiplas vítimas e investigação concluída, do que tentar explicar o inexplicável. Agora, aposentado e lidando com um câncer de próstata que os médicos dizem estar controlado, sinto que preciso dividir esse peso com alguém. Era uma noite de março de 2008, terça-feira, 18 de março para ser exato. Lembro da data porque foi 2 dias depois do aniversário da minha esposa Clara, que havia completado 52 anos.
Ela sempre reclamava dos meus plantões noturnos. Antônio, você já tem 50 anos. Não precisava mais pegar esses horários de madrugada. Ah, mas eu gostava da tranquilidade das estradas vazias, do tempo para pensar. Por volta das 3 horas da manhã, eu estava patrulhando sozinho na minha Chevrolet Blazer prata. Placa KW 247. Nunca esqueço. Naquela época, a PRF ainda fazia patrulhamento individual em alguns trechos considerados mais tranquilos. Como eu estava errado sobre a tranquilidade daquele trecho, o local era o quilômetro 145 da BR-116, próximo a Queluz, em São Paulo, um trecho conhecido pelos acidentes frequentes. É uma região de serra, com curvas sinuosas e neblina densa que aparece do nada durante a madrugada. O asfalto era bom, a sinalização estava em dia, mas havia algo naquelas curvas que fazia os motoristas perderem o controle com uma frequência alarmante. Naquele mês de março já tínhamos registrado 4 acidentes fatais naquele ponto específico. Sempre na madrugada, sempre envolvendo carros que simplesmente saíam da pista sem motivo aparente. Silva, esse trecho está maldito! Brincava o PRF Benedito, que patrulhava a região há mais de 20 anos. Na época, achei que ele estava sendo supersticioso. A estrada estava praticamente vazia. Apenas alguns caminhoneiros fazendo a rota São Paulo-Rio e carros esporádicos de madrugada. A neblina estava mais densa que o normal, limitando a visibilidade a cerca de 50 metros. Eu havia acabado de atender uma ocorrência de pane mecânica no quilômetro 142. Um Gol amarelo com problemas na bomba de combustível. Estava retornando para o posto quando, por volta das 3h12 da manhã, recebi um chamado via rádio Motorola. A voz do operador João ecoou clara no silêncio da cabine. Silva, temos relato de acidente no quilômetro 147. Possíveis vítimas fatais, 3 carros envolvidos, focos de incêndio confirmados. João Carlos trabalhava comigo há mais de 10 anos. Conhecia sua voz como a minha própria. João, recebido, deslocando para o local, ETA 3 minutos. Respondi pisando no acelerador. A Blazer subiu para 120 km por hora. O máximo seguro naquela neblina. Ligo o giroflex e a sirene. Acionei o rádio para solicitar Corpo de Bombeiros e SAMU. Base, PRF Silva solicitando apoio no quilômetro 147, acidente com múltiplas vítimas e princípio de incêndio. A resposta veio imediata. Silva, bombeiros despachados, ETA 40 minutos, SAMU despachado, ETA 35 minutos. Durante o trajeto de 3 quilômetros até o local, tentei visualizar a cena pelos protocolos que conhecia de cor. 3 carros, vítimas fatais, incêndio. Já havia atendido dezenas de ocorrências similares. O procedimento era sempre o mesmo: isolar a área, verificar sobreviventes, aguardar os bombeiros para a extinção do fogo, preservar evidências para a perícia. Cheguei ao quilômetro 147 às 3h15 em ponto. O que encontrei na pista desafiava qualquer lógica que eu havia aprendido em 18 anos de PRF. 3 carros estavam dispostos na pista em uma formação quase geométrica. Um triângulo perfeito, todos completamente destruídos e pegando fogo simultaneamente. As chamas eram altas, chegavam a 4 metros de altura e tinham uma cor que eu nunca havia visto em incêndios de veículos. Em vez do alaranjado típico, eram de um azul alaranjado intenso, quase elétrico. O calor era tão intenso que precisei parar a Blazer a 50 metros de distância. Desci da viatura e comecei o protocolo de isolamento de área. Coloquei cones refletivos a 200 metros antes. E depois do local, acionei todos os sinalizadores luminosos da Blazer, até mesmo os sinalizadores pirotécnicos de emergência que usávamos apenas em situações extremas. A BR-116 ficou completamente bloqueada. Felizmente não havia tráfego naquele horário. O que mais me intrigou foi a ausência total de marcas de frenagem no asfalto. Em acidentes com múltiplas vítimas, sempre há evidências da tentativa de frenagem. Rastros de pneus, marcas de derrapagem, destroços espalhados pela pista. Ali não havia nada, como se os 3 carros tivessem simplesmente aparecido naquela posição já em chamas. Tentei me aproximar para verificar sobreviventes, mas o calor era insuportável.
Através das chamas, conseguia ver as silhuetas dos veículos. Um Corsa prata, um Palio vermelho e um Civic preto. Carros comuns, nada de especial. Mas havia algo perturbador naquelas chamas. Elas se moviam de forma ritmada, como se tivessem vida própria. Enquanto esperava os bombeiros, comecei a ouvir algo por cima do crepitar das chamas. Vozes humanas, sussurros, como se as vítimas ainda estivessem conversando dentro dos carros. No início, pensei que fosse alucinação causada pelo calor e pela fumaça, mas as vozes ficaram mais nítidas. Eram 3 vozes distintas, 2 masculinas e uma feminina, conversando em tom normal, como se estivessem em uma situação cotidiana. Não conseguia entender as palavras exatas, mas o tom era de conversa amigável, descontraída. Era impossível. Com a intensidade daquele fogo, qualquer pessoa lá dentro já estaria morta há muito tempo. João Carlos confirma horário e detalhes do chamado. Solicitei pelo rádio tentando entender a situação. A resposta me deixou completamente confuso. Silva, que chamado? Não temos registro de nenhuma ocorrência no quilômetro 147. Você está bem aí? Meu sangue gelou. João Carlos havia me chamado pessoalmente há menos de 15 minutos. Eu tinha certeza. João, você me chamou às 3h12 da manhã. Acidente com 3 carros no quilômetro 147. Insisti. Houve uma pausa longa antes da resposta. Silva, nosso último contato foi às 2h40, quando você informou conclusão da pane mecânica no quilômetro 142. Conferi meu relógio. 3h25. Conferi o odômetro da Blazer. Tinha rodado exatamente 5 quilômetros desde o último contato. Tudo indicava que eu estava no local correto, no horário correto. Mas segundo o posto, eu não deveria estar ali. Os bombeiros chegaram às 3h55, tempo recorde para aquela região montanhosa. Conhecia o capitão Marcos Oliveira há mais de 15 anos, um profissional sério e experiente. Quando ele desceu da viatura de combate a incêndio, sua expressão era de confusão total. Silva, meu amigo, isso aqui é antigo. Foram suas primeiras palavras depois de examinar a cena. Esses carros estão queimados há semanas, talvez meses. Olha a oxidação do metal, a decomposição dos componentes internos. A equipe de bombeiros levou apenas 20 minutos para extinguir as chamas, mas quando a fumaça se dissipou, encontramos algo que desafiava completamente minha compreensão da realidade. Os carros estavam carbonizados de uma forma que indicava exposição prolongada aos elementos. Ferrugem avançada, decomposição completa dos materiais orgânicos, vegetação crescendo entre os destroços. Marcos, eu vi esses carros pegando fogo quando cheguei aqui. Chamas de 4 metros de altura, calor que não me deixava chegar perto. Insisti, mas ele balançou a cabeça. Silva, isso aqui está assim há muito tempo. Esses carros não pegaram fogo hoje. Conferimos as placas no sistema PRF através do tablet que Marcos trouxe na viatura. Os 3 veículos constavam como sinistrados em datas diferentes, todos naquele exato local. O Corsa prata em 14 de janeiro de 2008, o Palio vermelho em 23 de fevereiro e o Civic preto em 13 de março, apenas 5 dias antes. Todos os acidentes tinham sido registrados como fatais, com horário de ocorrência às 3h15 da manhã. 3 acidentes distintos, em datas diferentes, mas no mesmo local e no mesmo horário. E todos com vítimas que, segundo os registros, morreram carbonizadas. Marcos me disse algo que ficou gravado na minha memória. Silva, meu amigo, isso acontece mais do que você imagina. Há lugares onde os acidentes se repetem, como se fossem ecos do que já aconteceu. Não é a primeira vez que somos chamados para apagar um incêndio que já foi extinto há semanas. Voltei ao posto às 5h30 da manhã e passei o resto do turno revisando todos os relatórios daquele trecho dos últimos 5 anos. O que descobri me fez questionar minha sanidade. Havia um padrão terrificante documentado, mas que ninguém havia conectado antes. Pelo menos uma vez por mês, algum policial rodoviário relatava ter visto chamas no quilômetro 147, sempre às 3h15, sempre com a mesma descrição. 3 carros dispostos em triângulo, chamas azul alaranjadas, ausência de marcas de frenagem.
Mas quando chegavam os bombeiros, encontravam apenas destroços antigos. Os registros mostravam 23 ocorrências similares nos últimos 5 anos. Diferentes policiais, diferentes datas, mas sempre a mesma descrição impossível. E o mais perturbador, todos os carros fantasmas que os policiais relatavam ver em chamas correspondiam a acidentes reais que haviam acontecido naquele local em datas anteriores. Conversei com colegas mais antigos e descobri que o fenômeno era conhecido, mas nunca oficialmente documentado. O PRF Benedito, que se aposentou em 2005, me contou durante um churrasco na casa dele: Silva, aquele trecho é maldito. Em 25 anos de estrada, vi coisas que não consigo explicar. Benedito me relatou pelo menos 6 ocasiões em que havia sido chamado para acidentes que, quando chegava ao local, descobria que já tinham acontecido dias ou semanas antes. A primeira vez pensei que tinha confundido o quilômetro. Da segunda vez achei que estava ficando doido. Da sexta vez aceitei que há coisas na estrada que a gente não entende. O mais perturbador foi quando Benedito me contou sobre motoristas que relatavam ter desviado de carros em chamas na pista. Carros que não existiam e acabavam se acidentando de verdade tentando evitar colisões com veículos fantasmas. Silva, quantas vezes você acha que os acidentes reais naquele trecho aconteceram porque o motorista viu algo que não estava lá? A partir daquela noite de março de 2008, passei a evitar patrulhar sozinho no trecho do quilômetro 145 ao quilômetro 150. Sempre que possível, pedia para algum colega me acompanhar ou solicitava que outra viatura cobrisse aquela região durante meu turno. Clara percebeu a mudança no meu comportamento. Antônio, você está diferente. Mais nervoso, tem dormido mal. Como explicar para sua esposa que você descobriu que há lugares na estrada onde o passado e o presente se misturam de forma inexplicável? Em 2010, a PRF mudou os protocolos de patrulhamento e passou a exigir duplas em todos os trechos de serra da BR-116. Oficialmente, era uma medida de segurança devido ao aumento da criminalidade. Extraoficialmente, alguns de nós sabíamos que era uma forma de evitar que policiais enfrentassem sozinhos situações que não conseguiam explicar. Em 2012, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes instalou lombadas eletrônicas e melhorou toda a sinalização no trecho do quilômetro 145 ao quilômetro 150. Colocaram refletores de alta potência, placas de advertência a cada 200 metros e até mesmo radares de velocidade. Os acidentes diminuíram drasticamente e os relatos de chamas fantasmas também. Meu último patrulhamento naquele trecho foi em novembro de 2014, 2 meses antes da minha aposentadoria. Era uma quinta-feira, por volta das 4 da manhã, e eu estava acompanhado do PRF Júnior, um rapaz de 28 anos que havia entrado na corporação recentemente. Passamos pelo quilômetro 147 devagar, conversando sobre futebol, quando Júnior de repente freou a viatura. Silva, você está vendo aquela luz no acostamento? Olhei na direção que ele apontava e vi um brilho azul alaranjado entre as árvores, pulsando de forma ritmada. Júnior, acelera. Não para, não olha para trás, apenas acelera, disse para ele. Minha voz deve ter transmitido a seriedade da situação, porque ele obedeceu sem questionar. Quando chegamos ao posto, ele me perguntou: Silva, o que era aquela luz? Respondi apenas: algumas coisas na estrada são melhores se não forem investigadas. Me aposentei em janeiro de 2015 e nunca mais patrulhei aquela estrada profissionalmente. Mas Clara gostava de viajar para o Rio de Janeiro para visitar nossa filha, e inevitavelmente passávamos pela BR-116. Sempre que viajávamos juntos, eu fazia questão de dirigir e evitava passar pelo quilômetro 147 durante a madrugada. Antônio, por que você sempre para descansar antes de Queluz? Clara perguntava. Eu inventava desculpas. Cansaço, necessidade de esticar as pernas, vontade de tomar um café. Na verdade, eu organizava nossas viagens para nunca passarmos por aquele trecho entre 3 e 4 da manhã. Clara morreu em março de 2020, vítima da Covid-19. Foi uma morte rápida, mas dolorosa. Em 2 semanas, perdi a companheira de 45 anos de casamento. Durante o velório, minha filha me disse:
Pai, a mamãe sempre comentava que você tinha algum segredo sobre as estradas, algo que nunca contou para ela. É verdade. Em 35 anos de estrada, Clara sabia de quase tudo. Das perseguições perigosas, dos acidentes traumáticos, dos esquemas criminosos que eu ajudei a desbaratar. Mas nunca contei sobre os fenômenos inexplicáveis, sobre os lugares onde a realidade parece funcionar com regras diferentes. Desde que Clara morreu, tenho feito viagens sozinhas para o Rio para visitar minha filha. E confesso que algumas vezes, propositalmente passo pelo quilômetro 147 durante a madrugada. Não sei se é nostalgia, curiosidade mórbida ou simplesmente a necessidade de confirmar que aquilo realmente aconteceu. Na última viagem, em dezembro de 2021, passei por lá exatamente às 3h15 da manhã. O trecho agora tem iluminação LED de alta potência, as lombadas eletrônicas funcionam perfeitamente e há câmeras de monitoramento a cada quilômetro. É um dos trechos mais seguros da BR-116 atualmente. Mas quando passei pelo quilômetro 147, diminuí a velocidade e olhei atentamente para o acostamento. Entre as árvores, ainda há um brilho azul alaranjado se movendo devagar, como uma luz que procura algo ou alguém. É sempre a mesma luz, com a mesma pulsação que eu lembro de 2008. Talvez seja a imaginação de um homem de 67 anos, lidando com a solidão e as memórias de uma carreira inteira nas estradas. Talvez seja o reflexo dos novos refletores LED nas folhas das árvores. Ou talvez seja a confirmação de que há lugares onde o tempo funciona de forma diferente, onde tragédias passadas continuam se repetindo como ecos infinitos. Minha filha Ana trabalha como psicóloga e sempre me incentiva a falar sobre as experiências da minha carreira. Pai, você carrega muitas histórias que podem ajudar outras pessoas a entenderem que nem tudo na vida tem explicação lógica, ela me diz. Durante uma de nossas conversas, ela me fez uma pergunta que me fez pensar. Pai, você acha que aquelas luzes são almas presas, tentando avisar sobre o perigo daquele trecho? Nunca havia pensado dessa forma, mas faz sentido. Talvez aqueles motoristas que morreram naquele local tenham ficado presos ali, tentando avisar outros motoristas sobre o perigo. Talvez o que eu e outros policiais vimos durante todos esses anos seja uma forma de proteção, um sistema de alerta sobrenatural. É uma teoria reconfortante, mas que não explica por que alguns policiais veem os acidentes fantasmas e outros não. Por que eu fui escolhido para presenciar aquilo? O que aquelas vozes sussurrando nas chamas estavam tentando me dizer? Em 35 anos patrulhando as estradas brasileiras, aprendi que há dois tipos de mistérios. Aqueles que eventualmente encontram explicação e aqueles que devemos aceitar como parte de um mundo maior do que nossa compreensão. O caso do quilômetro 147 da BR-116 pertence ao segundo tipo. Não há explicação científica para carros fantasmas que pegam fogo todas as noites, para vozes de pessoas mortas sussurrando entre as chamas, para luzes que pulsam entre as árvores décadas após os acidentes originais. Mas há uma lição importante: nem todos os lugares são iguais. Alguns carregam o peso de tragédias passadas de forma tão intensa que a própria realidade se torna instável. E há pessoas, policiais, bombeiros, paramédicos, que são chamadas a testemunhar esses fenômenos, talvez para que nunca sejam esquecidos. Clara sempre dizia: Antônio, você foi escolhido para proteger as pessoas nas estradas. Isso inclui protegê-las de coisas que elas não conseguiriam entender. Talvez ela estivesse certa. Talvez minha função não fosse apenas registrar acidentes e prender criminosos, mas também servir como testemunha de mistérios que precisam ser preservados. Antônio Silva faleceu em agosto de 2022, 6 meses após conceder este relato. Sua filha, Ana Silva, confirmou que ele visitou o quilômetro 147 da BR-116 pela última vez 2 semanas antes de sua morte, e voltou para casa dizendo que as luzes finalmente se apagaram. O trecho continua sendo um dos mais seguros e misteriosos da rodovia, com 0 acidentes fatais registrados desde 2018.